Senhor Pardal, vamos voltar a falar do seu museu aí, né, cara? Vamos chegamos, agora já entrar... Acabamos, já acabamos em 88, né? 88, campeão mundial, chega. Não, a gente vai voltar, história aí, tem muita história. Vai ter que aí... O museu que é o seguinte, foi levantado-se 2 vezes, né, cara, no nosso parque aqui, Mário Santini, o famoso quebra-mar. Infelizmente agora a comunidade está sem um acesso. Vamos lá, eu quero que você fale da primeira tentativa de construção que foi feita. Por que não se perpetuou, não ficou até o final? Teve que demolir para fazer outro e ao ver parece que também não foi a construção mais assertiva ali, né? Você construir um quadrado de vidro num lugar que ali talvez pudesse ser alvenaria para durar mais, e enfim. Então, vamos lá. De novo, tudo tem que ir na história, né? Para não ser injusto. Exatamente. Então vamos lá. O emissário submarino ele começou a ser construído em 1972. Então eram muros de pedra que cercavam 2 dutos caminhando para o mar. Então tem inúmeros filmes aí. Tem Bastante a construção. Tem. Ok. Nada no Brasil existe uma lei. Nada pode ser construído na areia da praia e deixado. Não pode. Então, aqui nós temos um erro técnico de construção. O quebra-mar não poderia estar aí. Ele foi utilizado para pôr os encanamentos, os dutos, para elevar o esgoto, 3,5 km lá, tira o quebra-mar e os dutos estariam por debaixo. Fizemos esse estudo, que o barco que trazia a peça da Áustria para afundar esses dutos, afundou ali por volta de Boiçucanga. E essa peça não chegou aqui, os técnicos resolveram, olha, não vamos afundar os dutos vão ficar superficiais e vamos ter que manter as estruturas de pedra. Isso tudo sem consentimento, porque isso é contra a lei. Então é um erro de projeto, o quebra-mar. Ele foi um projeto mal sucedido da Sabesp. Vamos lá. Então, o quebra-mar, o que era o quebra-mar? Ele não era nada, porque ele era um terreno, mas ele não poderia ser concedido. Beto Carreiro tentou fazer aí, Xuxa, Museu Pelé. Por quê? Porque não pode, porque esse terreno não existe. Ele não existe. Ele foi criado. Então ele não existe uma planta que eu possa dar para você, ou para ele, ou para aquele, ou para aquele. Não existe, aquilo ali está errado. Na verdade, ele teria que ser tirado. Só que se você tirar as pedras, o enrocamento, os canos ficam superficiais. Logo, eles vão singrar. Eles vão mexer, vão quebrar e acabou o quebra-mar. O quebra-mar, para que ele sumisse, se fosse isso que nós quiséssemos, ele teria que ser feito todo o projeto novamente, aprofundar os canos no projeto ideal, para que ele ali sumiriam as pedras. Ok. Nós entendemos, ali por volta de 2000, né? 2005 ele foi inaugurado, 2009 ele foi inaugurado. Em 2005 a gente fez o primeiro Santos Surf Festival. Nós entendemos e estudamos tudo isso que então a gente está falando, a gente estudou para chegar nessa razão, como que foi o quebra-mar. Então, quer dizer, você não podia conceder a alguém construir. Quando você fala, constrói com alvenaria, não pode. Existe um termo de ajuste de conduta para utilizar a plataforma, porque ela não é um terreno, ela afunda todo dia. Todo dia o quebra-mar afunda. Você entendeu? Então, veja bem, o que eu estou falando aqui é tentando que vocês entendam o todo, porque vai ser simples criticar isso ou aquilo. Não pode se construir prédios, não se pode construir coisas que vão ficar para a eternidade, porque todos têm que obedecer a um termo de ajuste de conduta. Por quê? Não ficou determinado, o Ministério Público até hoje tenta tirar o quebra-mar. A juíza Alessandra Aranha, e na época, por ter conhecimento de causa do quebra-mar, ele falou, mas caramba, então você vai me dar aqui um terreno baldio para a gente ficar cuidando de um monte de criminosos aqui, no melhor varanda que nós temos em Santos? Ela, não. Eu vou conceder que o povo ocupe mediante um termo de ajuste de conduta. Vocês, Ministério Público, continuem tentando tirar o quebra-mar. Eu aqui decido que isso não vai ficar uma terra de ninguém.
Foi assim criado o Parque Roberto Mário Santini. Certo? Então, ele segue uma... Então, não é o que nós queremos pôr lá. Você tem que ir lá na história. Por que pode pôr aí? Você falou que não pode edificações, mas e a torre que está lá de julgamento? Ela só foi feita por um sentido, pela salvatagem. Como posto de observação ali para os bombeiros ficarem. Então nós entramos ali, veja bem, foi uma série de entendimentos. Por que a torre foi possível? Exatamente. Foi ótimo você chegar. Vamos falar. Eu queria, na verdade, uma torre de julgamento. Sim. Só que nós tivemos que se adequar. Pô, o primeiro andar fica para salvamento e o segundo andar fica para julgamento, é a mesma torre. Então a gente só utilizou um pouco de inteligência e conhecimento. Por quê? A torre é bom para todo mundo que estiver lá? Sim. Então ela é uma torre de salvatagem. E no primeiro andar, no segundo andar, a gente pode pôr torre, pode julgar? Sim. Porque não impede uma coisa da outra. No conflito. Então ela só foi permitida dentro desse termo de ajuste de conduta por isso, porque ela é uma coisa para olhar ao bem de todos. Ou é para a segurança do parque, é para a segurança do parque. Então, é aquela coisa, quando você está dentro do mecanismo, eu fui em audiências públicas, tinha gente querendo fazer campos de golfe, plantação de palmito. Uma audiência pública ela é ótima por isso, que todo mundo vai lá e pode expor as suas ideias. Você está entendendo? Então, queriam fazer de tudo lá. E é permitido querer fazer tudo. Até aí se tornar isto um comum. O que tornou-se comum? Por isso que eu digo que os surfistas foram essenciais na conquista do quebra-mar para a sociedade toda. Porque nós conseguimos, nós somos uma subcultura que a gente conseguiu se reunir. Então a gente foi lá, pôs um carro de som, juntamos 600 pessoas e cantamos um hino nacional. Chamamos a TV, tínhamos acesso. Pô, a gente quer contar a história do surf. Fizemos os 4 festivais do surf, mostrando, olha, pode ter livros para ler, pode ter playground para criança, pode ter campeonato de surf, pode ter rádio surf, pode ter inúmeras coisas que incluam e o surf é o tema. E as pessoas começaram a ir no quebra-mar, família. Pô, eu não venho aqui no quebra-mar porque eu tenho medo. Mas quando vocês estão aqui, puta, eu acho mó legal, porque tem livro para ler, vocês ficam aqui uma semana. Pô, vocês tornam isto viável para nós, a população familiar. Então, nós fomos a razão de levar a população para lá tomar o quebra-mar. Eu vi da segurança, tudo com cultura. Esporte, cultura. Sem porrada, sem cacetete, sem cerca. E qual foi o projeto do museu em si? Vamos contar a história dos... Porque assim... uma vez dentro da urbanização do quebra-mar. É o primeiro. Sim, não, eu falo assim, porque assim, uma vez eu estava conversando com alguns surfistas antigos e muitos ficaram chateados. Tem história de muito atleta que não apareceu, muito surfista que fez pela cidade e não apareceu o nome. Mas eu falei, de repente o museu é uma história do surf, não uma história de quem de Santos. Acho que talvez eu ia falando aquele. No primeiro tinha umas colagens com foto do Pier de Ipanema. Sim. O pessoal do Rio, que tem essa coisa. Houve uma discussão de bar. Houve uma discussão de bar falando assim. Exatamente. Porque o carioca não fala da gente, o que os caras estão falando aparecendo aqui? Entendeu? Assim, nós somos uma cidade bastante politizada. Sim. Ou seja, as pessoas têm opinião. E elas se agrupam para defender suas opiniões. E se formam em grupos, se formam em associações. Isso daí é válido. Eu sou a favor de que todo mundo, quer tocar um projeto, é isso aí. Se reúne, procura o que é comum e o que é pertinente a toda a sociedade. Você tem que trazer alguma coisa de benefício para a sociedade. Todos somos seres humanos. Não existe ser humano que não erre. Ponto. Sim. Então, quando o cara vem com essa, por que não contou a história do João e contou do Pedro? Porque eu sou ser humano. Sim. E se você estiver aqui no meu lugar, você também vai errar. Certeza. Primeiro é isso. Eu me defendo assim. Me defendo não, é uma realidade, não é nem se defender. Eu sou passível de erro. Nossa. Por quê? Porque a sua observação, a minha observação, e somos pessoas diferentes, e eu resolvi contar isso aqui. Faltaram alguns? Tem que faltar. Porque, não existe ser humano perfeito. Que eu saiba, não sei que vocês me indiquem aí. Eu não conheço. Então, alguma coisa sempre vai faltar.